Irmãos, vou dar uma palavra aqui que muitos já conhecem, já ouviram falar, eu também já citei algumas vezes, mas eu tenho visto, e muitas vezes, né, no meu trabalho, durante o dia, durante a noite, né, a forma como as pessoas estão crendo em Deus, a forma como elas estão se relacionando com Deus. Veja, aqui no quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo 20, versículo 12. Meus irmãos, existe uma situação em que nós temos um problema muito grande. Tem uma situação muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Essa citação foi de Billy Graham, um excelente, maravilhoso pregador da palavra. Meus queridos, nós temos muitas vezes, fazemos comparação de Deus Pai com os pais que nós somos, ou que nós temos, ou que tínhamos, né? Equivocadamente comparamos o amor de Deus Pai ao amor de nossos pais terrenos, e é incomparável, né? Não tem como, né? Somos falhos, medíocres, negligentes, muitas vezes grosseiros, desatenciosos, impacientes, uma lista infinita de defeitos como pais. Não podemos fazer essa comparação dos pais terrenos com Deus Pai. O amor de Deus é imensurável, ou seja, não temos como medir e comparar, né? Em João 3,16 tem uma passagem muito conhecida: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, você daria o seu filho? Eu tenho 2 filhos, melhor, tenho 3, né? Tenho meu enteado que eu considero como filho, mais um. Então, eu jamais colocaria qualquer um deles: ah, não, entrega isso aqui para morrer, para salvar 100. Ah, valeria para salvar. Você entregaria para salvar 1.000, 10.000, 15.000? Ninguém entrega, né? Ninguém entrega. Mas Deus entregou o Filho dele para salvar você, para tirar você do pecado, para você ter a vida eterna, ter uma oportunidade que jamais você teria por outros meios, se fosse um pecador, se for um pecador praticante, não convertido a Deus. E nossa mente não compreende, né? Então ela tenta fazer uma comparação de Deus Pai. Nunca devemos fazer isso. É incompreensível esse amor, né? Você não salvaria, você não mataria um filho para salvar os irmãos dele. Eu tenho 3 filhos. Um chama Tiago, o outro é João Ricardo e a outra é Maria Carolina. Eu mataria o Tiago para salvar Maria e João Ricardo? Não. Eu mataria João Ricardo para salvar Maria e Tiago? Mataria Maria, ou entregaria para ser morto para salvar Tiago e João Ricardo? Não. Olha que todos os 3 são filhos. Então, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, mas Deus fez.
Com certeza, quem estiver por ser salvo por nossa decisão, nos consideraria um maldito egoísta. Mas estes mesmos que nos adjetivam de egoísta, fariam isso se estivessem em nosso lugar de decisão? Certamente não. A palavra nos relata o amor de Deus em vários momentos. Em Deuteronômio 7, versículo 8, diz assim: mas porque o Senhor nos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, ele vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Ele é um pai que nos protege, nos ama de verdade, está o tempo todo observando como diz a palavra, nos protege como a galinha protege os seus pintinhos. Como é que é isso então? E você pode dizer, e daí? Hoje, por meio de Jesus, Deus continua lhe tirando da escravidão do fumo, da escravidão do alcoolismo, da escravidão das drogas ilícitas também, né? Da escravidão do vício em jogos, da avareza, da glutonaria e tantas outras vieses de escravidão, né? Coisas viciantes, citadas e não citadas. Existe uma imensidão de situação. E nosso Deus, aquele por quem você pode chegar por meio de Jesus Cristo, Ele pode tirar você dessa escravidão. Ele pode tirar você dessa escravidão. Entrega a tua vida a Ele. No Salmo 146, versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. No mesmo Salmo, versículo 8 diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Puxa, que bom, que bom. E muitas pessoas dizem para a gente assim: não quero ser, eu vou ser cristão, eu vou aceitar Jesus, eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado. O que você quer da sua vida? Ficar amarrado a isso que eu já falei ainda há pouco? Ficar amarrado nas drogas? Ficar amarrado no cigarro, na bebida, nas dívidas? Né? O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Vocês acham? Eu já vi e conheço algumas pessoas. Vocês imaginam o que é o cara que é avarento? Como é que ele fica? Ele fica o tempo todo preocupado se alguém vai roubar alguma coisa dele, né? O cara que rouba, sabe, já viu aquelas pessoas que pedem dinheiro emprestado a você, mas se você pedir emprestado a ela vai ficar te azucrinando, porque ela está medindo você por ela. Ela está medindo, ela está achando que você é um mau pagador tal como ela. As pessoas que jogam, as pessoas que usam tudo quanto é tipo de coisa, que são viciadas em jogos. Olha, gente, Deus tira a gente desse mundo, gente. Né?
Vocês estão como, não há como comparar um pai terreno com o nosso Pai eterno. Não tem como, né? Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra que eu falei, eu dei o exemplo lá do nosso filho? Você não entregaria seu filho por nada, não é? Mas você faria um sacrifício desse por pessoas que vivem vida ilícita, que não merecem confiança, que, como diz por aí, são casos perdidos. Quem sabe quem são os casos perdidos ou não é Deus, mas pelo nosso julgamento pobre, né? Dá um exemplo. Todo mundo achava que Davi não ia ser nada. Mas por quê? Porque era o julgamento que estava em volta. Ninguém sabia o julgamento de Deus. Então, por isso a gente não pode muitas vezes falar de outras pessoas. Ah, aquele ali já era, aquele ali não tem jeito mais, aquele ali você pode fazer qualquer coisa, que aquele ali não tem jeito mais na vida. Quem sabe é Deus. Ele pode estar passando por um processo naquele momento. Por isso que nós, pastores, irmãos, presbíteros, cristãos em geral, fala de Jesus, porque há sempre a possibilidade de Deus, sem às vezes até você saber, você utilizar a sua boca para aquela alma ser salva e ser tocada pelo Espírito Santo. Ninguém sabe. Então, Deus entregou seu filho. Você entregaria a sua casa, seu sítio, sua fazenda, com todos os títulos de transferência, assinado por você, e mesmo estando você com pessoas para a qual é feita a transferência, e saber que ela não é uma pessoa justa, é uma pessoa que não gosta de trabalhar, é uma pessoa que dá golpe nos outros, você entregaria os seus bens na mão dessa pessoa, de papel passado, assinado em cartório? Mas Deus, a assinatura dele foi Jesus. Jesus foi a assinatura dele. Ele entregou Jesus para salvar a nós, nos salvar, mesmo ainda a gente sendo muito pecador, sendo injustos, né? É isso que eu falo para você, que é o amor de Deus, é um amor incompreensível. Como é que o cara fala assim, como é que ele pode amar a gente? Muitas vezes, algumas pessoas são transformadas com um abraço, com uma palavra. Deus é incomparável. Por mais amor que um pai tenha, não chega perto do amor de Deus. Jesus nos amou. Ele é o Filho de Deus. Ele nos amou, ele derramou sangue por nós. Você não tem noção. Naquele filme do Mel Gibson, o ator que fez as cenas, ele levou 3 chicotadas na que Jesus levou realmente. Ele tinha uma proteção em seu corpo para fazer a cena. Mas não sei porque a pessoa, um dos atores que deu a chicotada nele, errou a distância e pegaram 3 chicotadas no corpo dele, rasgaram ele nas costas.
Ele chegou a ponto de quase desmaiar de dor. Você já imaginou isso? Você já pensou isso? O quanto Jesus sofreu para lhe salvar? As humilhações, as palavras, os escárnios. Como Jesus sofreu para salvar você? E as pessoas ainda querem comparar o amor de nós, pais, com o Pai eterno. Não tem comparação. Quando você descobrir o que é ser salvo por Deus, por Jesus, só vai ser salvo por Deus através de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus, você vai ver o que é liberdade em sua vida. Vou sempre repetir, você vai ter problemas em sua vida, desafios. Os problemas são desafios, são como a gente encara os desafios. Puxa, como é que Deus deixou isso acontecer com a gente? Não, gente. Jesus, o Filho de Deus, sofreu tanta coisa. Ele pequenininho teve que fugir para o Egito com o pai, tadinho, nem sabia, né? Foi obrigado a mamãe e o papai deles fugirem para o Egito, né? Por quê? Não era problema? É isso. Deus assinou por meio de Jesus a transferência da morte de Jesus para a nossa salvação, né? Em João 13:1 diz assim: Deus nos amou até o fim, né? É inseparável. Quem nos separará? Eu queria falar essa palavra hoje para lembrar você que nós não devemos fazer comparação de Deus com nós, humanos. Fazer comparação de nós, pais humanos, falhos, com tantos problemas pela vida, tá? Nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, precisa. Às vezes nós somos taxados por insistentes, por fora da realidade, que vivemos em um mundo paralelo. Eu acho que não. O pastor Marcelo vive a vida dele dura, a pastora Luciana também, minha esposa. Lutamos pela vida e sabemos bem o que é a realidade da vida. Quem é que vive em mundo paralelo? Aqueles que vivem entorpecidos por qualquer droga, ilícita ou não? Aqueles que estão entorpecidos pelos jogos? Quem é que vive no mundo paralelo? Deus nos mostra que a gente pode encarar a vida, a realidade, enxergamos a realidade, mas nós temos assim a certeza de que Deus está conosco. Pastor Marcelo já deu um exemplo aqui. Às vezes Deus nos pega no colo e nós olhamos para trás, só vemos as pegadas de uma pessoa. É Deus nos carregando. É a confiança de chegarmos a termo, até o finzinho, para irmos tranquilo para a eternidade. É o nosso caminho. Um dia nós vamos fechar os olhos. Para onde você quer ir? Para qual lugar? Eu quero ir para a eternidade. Sentar na mesa e cear com Jesus. E você?
Entrega a sua vida. Pense. Faça isso. E não faça essa comparação entre Deus e homens. Porque homens são falhos. Deus não. Deus já sabia desde o início o que ele estava fazendo. E não pense que os acontecimentos de hoje, as guerras de hoje, os desmandos de hoje, estão descontrolados, não. Saiba que Deus está dando oportunidade àqueles que estão no meio disso de aceitarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que eles também possam um dia cear com Jesus na sua mesa. Muito obrigado pela oportunidade.